Nunca imaginei que o som mais terrível que eu ia ouvir na vida seria a risada da minha própria filha, enquanto eu caía pelas escadas da casa que construí com o trabalho de uma vida inteira. Se você está começando a assistir essa história agora, por favor, deixe o seu like para que mais gente possa conhecer este relato. Talvez a gente consiga evitar que outros pais e mães idosos enfrentem o tipo de traição que eu vivi. Meu nome é Teresa da Silva. Tenho 76 anos. Fui professora de matemática por 42 anos antes de me aposentar e fiquei viúva. Faz 9 anos. Minha única filha, Camila, sempre foi uma menina difícil desde pequena. Egoísta, impaciente, materialista. Mesmo assim, eu nunca deixei de amá-la e dar tudo o que eu podia. Paguei a faculdade de direito dela, ajudei na entrada do apartamento, cuidei dos meus netos incontáveis vezes quando ela e o marido queriam viajar. A casa onde eu moro há 50 anos fica num bairro que se valorizou muito nos últimos anos. Um casarão antigo com um terreno enorme. Uma raridade hoje em dia, numa área nobre da cidade. Várias construtoras já tinham feito propostas para comprar o imóvel, mas eu sempre recusei. Era ali que eu guardava as memórias do meu falecido marido, onde criei minha filha, onde eu pretendia passar meus últimos dias. Mãe, a senhora não precisa dessa casa enorme. É um desperdício. Um perigo para a senhora morar sozinha com essa escadaria toda. A Camila repetia isso sem parar nos últimos meses. Vende logo e vai para um apartamento menor, mais seguro. O que eu não sabia era que a Camila tinha dívidas gigantescas. O marido dela, o Marcelo, tinha se envolvido em uns investimentos arriscados que deram um prejuízo devastador. Descobri isso depois, quando já era tarde demais. Em agosto do ano passado, a Camila veio me visitar numa tarde de domingo. Ela estava estranhamente atenciosa. Sabe, trouxe até um bolo da minha padaria favorita. Enquanto a gente conversava na sala, ela insistiu na venda da casa mais uma vez. Mamãe, tem uma construtora disposta a pagar 3 milhões à vista. Pensa no que a senhora pode fazer com essa grana. Viajar. Aproveitar a vida. Filha, eu já disse que não quero vender. Essa casa é a minha história. O rosto dela mudou na hora. A máscara de filha amorosa caiu, revelando uma expressão que eu nunca tinha visto antes. A senhora é muito egoísta, né? Pensa que vai viver para sempre. Quando a senhora morrer, eu vou vender de qualquer jeito. Por que não facilita para todo mundo? Eu fiquei em choque com a frieza dela. Camila, essa casa vai ser sua quando eu partir, mas enquanto eu estiver viva, a decisão é minha. Ela se levantou, furiosa, e pegou a bolsa. Vou no banheiro e depois vou embora. A senhora é impossível. Fiquei na sala, triste com a discussão. Minutos depois, ouvi os passos dela voltando. Me levantei para tentar fazer as pazes. Sabe, eu não gostava de brigar com minha única filha. Foi quando eu a vi no topo da escada, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Você não vai vender mesmo. Não é. Mãe. Camila, a gente pode conversar sobre isso outro dia. Zum calma. Não. Mamãe. Acabou a conversa. Ela desceu rápido os degraus até onde eu estava, na metade da escadaria. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti as mãos dela nas minhas costas, me empurrando com força. Eu perdi o equilíbrio e caí. A queda pareceu interminável. Rolei pelos 15 degraus de mármore até o patamar lá embaixo. Minha cabeça bateu com força no chão. Enquanto minha consciência sumia, eu ouvi a risada dela. Uma risada fria, satisfeita, e depois a voz dela no telefone. Alô? Emergência. Minha mãe caiu da escada. Venham rápido. Acho que ela não está respirando. A dor era insuportável. Pontadas agudas pelo meu corpo todo.
principalmente na cabeça e nas costelas. Tentai me mover. Mas não conseguia. Os sons ao meu redor ficaram distantes, abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. A última coisa que eu lembro foi do barulho da sirene da ambulância, cada vez mais próxima. Acordei 3 dias depois no hospital, uma concussão cerebral grave, 3 costelas quebradas, fratura no quadril, hematomas pelo corpo todo. Ao abrir os olhos, vi a Camila sentada do lado da minha cama, segurando minha mão, com lágrimas nos olhos. Parecia a filha preocupada perfeita. Doutor. Ela acordou, gritou, para o médico que passava pelo corredor. O médico entrou rápido e começou a me examinar. Dona Teresa. Consegue me ouvir? Sabe onde está? Eu abri a boca para responder, mas alguma coisa me impediu. A expressão nos olhos da Camila, quando nossos olhares se cruzaram, não era alívio. Era decepção. Por um breve instante, antes que ela conseguisse disfarçar, eu vi claramente que a minha filha estava decepcionada por eu estar viva. Naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Fechei os olhos de novo e fiquei imóvel. Dona Teresa. O médico chamou. Preocupado, eu me mantive inerte. Ouvi o som dos equipamentos sendo ajustados, enfermeiras entrando no quarto. Permanece completamente imóvel. Ela teve uma resposta momentânea, mas voltou ao estado anterior, explicou o médico. Isso acontece. Pode ser só um reflexo e ele vai acordar. Doutora, a voz da Camila tinha uma nota quase imperceptível de ansiedade, não de preocupação, mas de medo que eu realmente acordasse. Não podemos prever. O trauma na cabeça foi severo. Ela pode acordar amanhã, em um mês, ou nunca mais, completou minha filha, com o que pareceu um suspiro de alívio. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem conhecer alguém em situação de vulnerabilidade como eu estava. Por favor, não pare de assistir até o final. O que eu vou compartilhar pode ajudar a salvar vidas, e se ainda não deixou seu like, faça isso agora, para que esta mensagem chegue a mais gente. Foi assim que eu comecei a minha encenação. Um coma fingido, alguma coisa me dizia que eu estava em perigo e que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. A queda não tinha sido um acidente. Disso eu tinha certeza. Mas eu precisava de provas. Ficar completamente imóvel por horas é mais difícil do que parece. Cada coceira não coçada, cada posição desconfortável que não podia ser ajustada, cada reflexo que precisava ser suprimido, as primeiras 24 horas foram um teste de resistência física e mental. Os médicos faziam exames frequentes, checavam minhas pupilas, testavam meus reflexos, monitoravam meus sine vitae. O Dr. Paulo, o neurologista responsável pelo meu caso, parecia genuinamente preocupado com meu estado. É estranho, comentou com a equipe dele. Os exames mostram atividade cerebral compatível com consciência, mas ela não responde a estímulos. Puxa, minha condição foi diagnosticada como estado de consciência mínima, diferente de coma profundo. Isso significava que pequenos movimentos involuntários ou alterações nos meus sinais vitais não levantariam suspeitas. Na tarde seguinte, enquanto a enfermeira Luísa ajeitava meus lençóis, eu sussurrei tão baixo que só ela podia ouvir. Socorro, minha filha tentou me matar. A enfermeira congelou, olhando para mim com os olhos arregalados. Quando percebeu que eu estava consciente, rapidamente se inclinou. Dona Teresa, a senhora está acordada. Sim, sussurrai, mas não conta para ninguém. Por favor, minha vida depende disso. Luísa olhou para a porta, se certificando de que estávamos sozinhas. Por quê? Dona Teresa. O que aconteceu? Minha filha me empurrou da escada. Não foi um acidente. E acho que ela vai tentar de novo.
A enfermeira pareceu horrorizada, mas por algum motivo, talvez pela convicção na minha voz, talvez por ter visto algo suspeito no comportamento da Camila, ela acreditou em mim. Como posso ajudar? Preciso continuar fingindo. Ninguém pode saber que estou consciente. Especialmente minha filha. Preciso descobrir o que ela está planejando. Luísa hesitou por um momento. O que a senhora está sugerindo é arriscado, e se ela realmente tentar algo, por isso preciso da sua ajuda. Você consegue me arrumar um gravador, algo pequeno que possa ficar escondido? Ela assentiu lentamente. Tenho um amigo na segurança do hospital. Talvez se lhe possa ajudar. A Luísa se tornou minha aliada. Nos dias que se seguiram, quando não tinha ninguém por perto, ela me ajudava a fazer exercícios leves para evitar a atrofia muscular. Me alimentava discretamente e me dava água suficiente para me manter hidratada sem que os outros percebessem. Para o resto do mundo, eu estava em coma profundo. A enfermeira também conseguiu um pequeno gravador que eu mantinha escondido debaixo do meu travesseiro. Ela o ativava sempre que minha filha vinha me visitar sozinha, e o retirava depois para guardar as gravações. Uma semana depois de começar a minha farsa, a Camila veio me visitar como Marcelo, seu marido. Fingi estar completamente inconsciente. Como sempre, o médico disse que as chances dela acordar estão diminuindo a cada dia, comentou minha filha quando pensou que estavam sozinhos. Estou pensando em transferi-la para aquela clínica de repouso. Temos dinheiro para isso? Marcelo perguntou. Não importa. Vou vender a casa. Já entrei em contato com aquela construtora. Mas ela ainda não morreu. Camila, e não temos procuração para vender nada. Ouvi o som da bolsa dela abrindo. Papéis sendo manuseados. Tenho a assinatura dela em vários documentos. Posso praticar e falsificar uma procuração. Quem vai saber ela não vai acordar mesmo. E se ela acordar, a voz do Marcelo soava nervosa. Houve um silêncio longo antes da resposta da minha filha, num tom que eu nunca vou esquecer. Então a gente vai ter que garantir que isso não aconteça. Meu coração disparou, mas mantive minha expressão inalterada, minha respiração ritmada como a Luísa tinha me ensinado. Camila. O Marcelo parecia chocado. Você está falando da sua mãe. E você está falando dos 800 mil que deve para o agiota? Marcelo, quanto tempo você acha que a gente tem até ele cumprir as ameaças? Quantas pernas quebradas você acha que vai aguentar? Mas matar a sua própria mãe. Tecnicamente, eu não estaria matando. Sou ajudando a natureza. Ela já está praticamente morta mesmo. Se esta história está tocando o seu coração, por favor, compartilha para que chegue a mais pessoas. Muitos idosos sofrem em silêncio situações de abuso e manipulação como eu sofri. Seu like e compartilhamento podem ajudar a salvar vidas reais. As visitas continuaram nas semanas seguintes. Camila começou a trazer um corretor de imóveis para verificar os detalhes da casa. Eles discutiam valores, prazos, documentação. Tudo do lado da minha cama. Convencidos de que eu não podia ouvir nada, então está tudo acertado, disse o corretor. Um homem chamado Sérgio. Assim que tivermos a procuração assinada e a documentação em ordem, podemos fechar o negócio. A construtora BM está oferecendo 2 milhões à vista. Ótimo, respondeu a Camila. É aquela cláusula que discutimos. Sem, seu nome ficará como consultora do empreendimento, com direito a 5% das vendas futuras. Isso pode render facilmente mais 1 milhão ao longo dos próximos anos. Percebi então que o plano era ainda mais elaborado do que eu imaginava. A Camila não estava apenas tentando vender minha casa, ela tinha um acordo secreto com a construtora para benefício próprio. O corretor continuou. E quanto à sua mãe, alguma previsão? Os médicos não são otimistas. Respondeu minha filha com uma falsa tristeza. Mas não se preocupe.
Tenho um plano B, caso ela insista em permanecer neste estado. Depois que o corretor saiu, o Marcelo falou em voz baixa. Que plano B é esse? Você não me contou nada. É melhor você não saber de todos os detalhes. Amor, assim você tem negação plausível. Você quer dizer, negação plausível. Que seja. O importante é que em breve teremos o dinheiro e vamos nos livrar das dívidas. Durante todo esse tempo, a Luísa continuava sendo minha guardiã. Meus olhos e ouvidos quando eu não estava no quarto, ela me relatava as conversas da Camila com os médicos, as perguntas dela sobre meu estado, os questionamentos sobre procedimentos de fim de vida. Ela perguntou para o doutor Paulo várias vezes sobre diretivas antecipadas de vida. Dona Teresa contou a Luísa. Uma noite, enquanto me ajudava a fazer exercícios discretos, queria saber se a senhora tinha deixado algum documento dizendo que não queria ser mantida viva por aparelhos. Eu nunca assinei nada disso. Responde. Alarmada. Oi, Zay. A gente verificou sua documentação, mas tenho medo que ela falsifique algo assim também. Um mês depois, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Ouvi a Camila conversando com uma mulher que eu não conhecia. Então é possível aumentar a dosagem sem que pareça suspeito, Sim, mas vai custar mais. Respondeu a mulher, que eu descobri depois ser uma técnica de enfermagem de outro turno, chamada Denise. Morfina demais para uma paciente sem dor terminal levantaria suspeitas. Quanto? 5.000. Adiantados? Feito. Quando pode começar? Amanhã mesmo. Eu entro no turno da noite. Quando tem menos supervisão. Quando as duas saíram, eu abri os olhos em pânico. Minha própria filha estava planejando me matar por envenenamento. Eu precisava agir rápido, naquela noite. Com a ajuda da Luísa. A senhora conseguiu fazer um exercício de concentração, naquela noite. Com a ajuda da Luísa. Conseguimos fazer uma ligação para a polícia. Um detetive chamado Ricardo veio discretamente ao hospital, disfarçado de médico especialista. Expliquei tudo a ele. O empurrão, as conversas que ouvi, o plano de envenenamento. Precisamos de provas concretas. Dona Teresa, explicou o detetive. A sua palavra contra a dela não será suficiente no tribunal, especialmente porque oficialmente a senhora sofreu uma queda acidental. Eu tenho as gravações. Respondi. O detetive ouviu algumas delas, seus olhos se arregalando a cada revelação. Isso é um começo, mas precisamos pegar. Lá em flagrante. Essa técnica de enfermagem é Denise. Vai tentar algo amanhã à noite. Sam, pelo que eu entendi, vamos preparar tudo. A senhora está disposta a continuar fingindo até lá. Seria um risco calculado. Estou fingindo há um mês. Detective, posso aguentar mais um dia. O plano foi colocado em prática. O detetive Ricardo instalou câmeras discretas no quarto do hospital e microfones mais sensíveis. A Luísa foi instruída a agir normalmente, enquanto uma equipe policial se posicionava estrategicamente pelo hospital. As horas daquele dia pareciam se arrastar. Cada minuto era uma tortura de ansiedade. E se algo desse errado? E se a Denise decidisse aumentar a dosagem de morfina antes do planejado? E se a Camila mudasse de ideia e não viesse supervisionar o crime? Às 28:43, a Denise entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Como fazia normalmente, percebi que ela estava mais tensa que o normal, olhando constantemente para o relógio. Às 21:30, a Camila chegou, surpreendendo a enfermeira do turno regular. Senhora Camila, visitas a esta hora não são permitidas. Vim trazer um travesseiro especial para minha mãe. Respondeu ela. Mostrando uma sacola, o médico autorizou. Ela está desenvolvendo escaras. Sabe, esse travesseiro ajuda a prevenir. A enfermeira
Não querendo discutir com uma filha aparentemente dedicada, permitiu que ficasse. Assim que a porta se fechou, a Camila tirou o celular do bolso. Denise, pode vir agora. Minutos depois, a técnica de enfermagem corrupta apareceu com uma seringa especial no bolso do uniforme. A Camila fechou as cortinas da janela que dava para o corredor. Tá tudo pronto? Perguntou minha filha. Ansiosa. Sim, respondeu a técnica. Essa dosagem é forte o suficiente para causar uma parada respiratória, vai parecer natural numa paciente no estado dela, não vai deixar vestígios. Nenhum que possa ser detectado numa autópsia de rotina. Morfina é usada regularmente em pacientes como sua mãe. Ninguém vai questionar. A Camila sorriu, se aproximando da minha cama. Finalmente. Já se passaram 3 meses. Eu não aguentava mais fingir que me importava. Vindo aqui todo dia, a procuração já está pronta, perguntou a técnica, preparando a seringa. Sim. Assinei por ela ontem. O comprador já está preparado para fechar o negócio assim que ela partir. 3,5 milhões. Vai resolver todos os nossos problemas? A técnica se aproximou para injetar a substância letal no meu soro. Foi nesse momento que eu abri os olhos. Olá, Camila. O choque no rosto dela foi indescritível, uma mistura de horror, surpresa e fúria. Mamãe, você. Estou acordada assim. Esta há 10 meses. Escutei cada palavra sua. A técnica tentou fugir, mas a porta se abriu naquele instante, revelando o detetive Ricardo e 2 policiais, Camila da Silva e Denise Santos. Vocês estão presas por tentativa de homicídio qualificado e falsificação de documentos. Minha filha tentou negar tudo. E claro, gritou que eu estava delirando, que a medicação era normal, que nunca tinha me empurrado. Mas quando o detetive Ricardo mencionou as câmeras e as gravações, a expressão dela mudou. Toda a arrogância se transformou em desespero. Foi ela que gritou, apontando para o Marcelo, que tinha acabado de chegar e observava tudo da porta. O Marcelo planejou tudo, me forçou a participar, disse que ia me matar se eu não ajudasse. O Marcelo parecia genuinamente chocado. Do que você está falando? Camila, eu nunca quis machucar sua mãe. Sempre disse que a gente ia encontrar outra solução. Denise, percebendo que estava sendo abandonada, decidiu também salvar a própria pele. Ela me ofereceu 15 mil. Não 5 como a gente combinou. Disse que queria a mãe morta de qualquer jeito, que estava cansada de esperar. Enquanto os policiais algemavam os 3 e liam seus direitos, eu permaneci na cama. Observando a cena surreal, era a minha própria filha sendo presa por tentar me matar. 2 vezes. Como a gente chegou a esse ponto, se você está acompanhando esta história e se importa com a proteção dos direitos dos idosos, deixe seu like e comentário. Sua interação ajuda a espalhar esta mensagem importante para quem mais precisa, principalmente idosos que podem estar sofrendo calados, como eu sofri. Os dias seguintes foram um turbilhão. Exames físicos completos confirmaram minha recuperação milagrosa. Nenhum dano cerebral permanente. Embora as fraturas ainda estivessem consolidando, os médicos estavam perplexos com a minha capacidade de fingir um estado de inconsciência por tanto tempo. A senhora tem uma força mental extraordinária. Dona Teresa, comentou o Dr. Paulo. A maioria das pessoas não conseguiria manter esse controle por mais de algumas horas. Quando sua vida está em jogo, doutor, você descobre forças que nem sabia que tinha. Jornalistas começaram a aparecer no hospital, ávidos por detalhes da história inacreditável. A idosa que fingiu estar em coma para desmascarar a própria filha assassina. As manchetes se espalhavam pelos noticiários nacionais. Recusei a maioria das entrevistas. Essa não era uma história para entretenimento ou espetáculo, era a minha tragédia pessoal.
minha dor mais profunda exposta ao mundo. 2 semanas depois, recebi alta. Voltei para minha casa. Aquela mesma casa que quase custou minha vida. A Luísa, que havia se tornado uma amiga querida, ofereceu-se para ficar comigo por algumas semanas durante minha recuperação. E os seus netos? Perguntou ela, enquanto me ajudava a subir aquela mesma escadaria. Agora um símbolo de pesadelo. O que vai acontecer com eles? Estão com os pais do Marcelo por enquanto. São boas pessoas. Pelo que sei, quando tudo isso se acalmar, vou procurá-los. Eles não têm culpa dos crimes dos pais. A investigação policial revelou a extensão do plano da Camila e não era só sobre a venda da casa. Descobriram que ela tinha feito um seguro de vida no meu nome 6 meses antes, colocando-se como única beneficiária, R$ 500.000 que seriam pagos em caso de morte acidental. O corretor Sergio, cúmplice no esquema, confessou que a Camila tinha negociado um valor extra por fora, quase R$ 1 milhão que não apareceria na escritura oficial da venda, dinheiro limpo, livre de impostos e invisível para os credores. Também descobriram que as dívidas do Marcelo eram ainda maiores do que a gente imaginava, além dos 800 mil devidos a agiotas. Havia mais 2 milhões em dívidas de jogo. Empréstimos bancários não pagos e cartões de crédito estourados. Eles viviam uma vida de luxo que não podiam sustentar. O pior de tudo foi encontrar no computador dela um arquivo detalhado intitulado Plano Mamãe. Um documento friamente calculado com 5 maneiras diferentes de me matar, com prós e contras de cada método e análises de risco. O empurrão da escada era apenas o plano A. Havia outros 4, cada um mais terrível que o outro. 1 mês após meu retorno para casa, recebi uma carta inesperada. Era do Marcelo. Da prisão. Dona Teresa. Sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. Não estou pedindo isso. Apenas quero que saiba que eu nunca concordei com os planos da Camila para machucar a senhora. Sim, eu sabia do empurrão na escada, e meu silêncio me torna cúmplice. Não tenho desculpas. As dívidas nublaram meu julgamento. Estava desesperado, sendo ameaçado diariamente, e quando a Camila sugeriu que a casa da senhora poderia resolver nossos problemas, eu não a impedi como deveria. Seus netos perguntam pela senhora. Eles a amam muito e estão sofrendo com toda essa situação. Se um dia a senhora puder encontrar luz, isso significaria o mundo para eles. Com arrependimento sincero. Marcelo, eu li e reli aquela carta muitas vezes. Havia sinceridade naquelas palavras, ou era só mais uma manipulação? Como confiar de novo depois de tudo? O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Durante esse período, minha recuperação física progrediu bem. Embora a recuperação emocional fosse muito mais lenta, como se recuperar da traição da própria filha, como superar o conhecimento de que seu próprio sangue desejava a sua morte. Fui visitar meus netos na casa dos pais do Marcelo, o João, de 12 anos, e a Marina, de 8. Estavam visivelmente traumatizados. No início, mal conseguiam me olhar nos olhos, talvez por vergonha, talvez por medo de que eu os culpasse pelos atos dos pais. Vovô, a senhora está muito brava com a mamãe? Perguntou a Marina. Sua vozinha pequena e insegura. Como explicar para uma criança que a mãe tentou matar a avó? Que resposta dar que não destruísse completamente a visão de mundo dela? A sua mamãe fez algo muito errado. Querida, responde. Escolhendo as palavras com cuidado, os adultos às vezes tomam decisões terríveis quando estão desesperados, mas isso não tem nada a ver com você ou com seu irmão. Vocês continuam sendo os meus netos amados. O João, mais velho e entendendo melhor a situação, perguntou diretamente. É verdade que a mamãe empurrou a senhora da escada? Eu recitei. Mentir não ia ajudar. Mas a verdade crua também seria devastadora. Sim, João, é verdade.
Sua mãe estava com muitos problemas e fez algo terrível, mas isso não significa que ela não ama vocês. Ela vai ficar presa para sempre. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu não sei. Querido, isso vai depender do julgamento e da decisão do juiz. Antes de ir embora, prometi que os visitaria regularmente e fiz mais do que isso. Ofereci aos pais do Marcelo que trouxessem as crianças para passar os fins de semana comigo. Apesar de tudo, elas precisavam de estabilidade, de família, de amor. E eu precisava delas. Precisava lembrar que ainda existia pureza e inocência no mundo. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, me senti fisicamente doente. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, gente que eu nem conhecia, mas que tinha sido atraída pela história sensacional da mãe que fingiu estar em coma para pegar a filha assassina. A Camila entrou escoltada por policiais, estava mais magra, abatida, mas ainda mantinha aquela postura arrogante que sempre a caracterizou. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou os olhos. Denise e Marcelo entraram logo depois, ambos visivelmente nervosos. Meu testemunho foi o primeiro. Narrei os eventos daquele domingo fatídico, com a maior clareza possível, a discussão sobre a venda da casa, o empurrão na escada, o som da risada da Camila enquanto eu caía, minha decisão de fingir o coma, as conversas que ouvi e gravei durante aqueles 3 meses. Senhora da Silva, perguntou ao promotor, quando a senhora decidiu fingir estar em coma, qual era exatamente o seu objetivo? No início, apenas sobreviver. Respondi honestamente, quando vi a expressão no rosto da minha filha. Ao perceber que eu tinha acordado, entendi que estava em perigo. Depois, quis descobrir se tinha sido mesmo um acidente ou algo planejado, e o que a senhora descobriu? Que não só tinha sido intencional. Como ela planejava terminar o serviço caso eu sobrevivesse, o advogado de defesa da Camila, Dr. Mendes, um homem de meia-idade conhecido por defender casos difíceis, levantou-se para o interrogatório. Senhora da Silva, a senhora tem alguma prova concreta de que sua filha a empurrou? Alguma testemunha, alguma gravação desse momento específico, do empurrão em si? Não. Admite, mas tenho gravações dela admitindo o ato depois, discutindo como tentou me matar e planejando uma segunda tentativa. Gravações que a senhora obteve de maneira clandestina, fingindo estar em coma. Correto. Gravações que obtive para salvar minha própria vida. Doutor. O advogado mudou de tática. Senhora da Silva, a senhora e sua filha tinham um relacionamento difícil há anos. Não é mesmo brigas frequentes? Ressentimentos? Como qualquer família, tivemos nossos desentendimentos. Mas nunca imaginei que chegaríamos a este ponto. A senhora não estaria talvez exagerando um acidente para se vingar de décadas de conflitos com sua filha? Senti meu sangue ferver nas veias. Doutor, eu passei 3 meses fingindo estar em coma, 3 meses imóvel numa cama de hospital, urinando numa sonda, sendo alimentada por tubos, ouvindo minha própria filha planejar minha morte. O senhor acha mesmo que alguém faria isso por vingança? O silêncio no tribunal foi absoluto, sem mais perguntas, murmurou o advogado. Derrotado. O momento mais impactante do julgamento foi quando o promotor reproduziu as gravações. A voz clara da Camila ecoou pelo tribunal. Então a gente vai ter que garantir que isso não aconteça. Seguida de discussões explícitas sobre como me matar com uma overdose de morfina, observei os rostos dos jurados, expressões de horror, descrença, enojo. Uma senhora mais velha enxugava as lágrimas discretamente. Um senhor balançava a cabeça em reprovação. Quando chegou a vez dela de depor, a Camila tentou uma abordagem diferente. Lágrimas ensaiadas. Vos emborgodo.
A performance da filha arrependida que cometeu um erro num momento de desespero. Foi um acidente terrível. Ela alegou entre soluços. A gente discutiu. Sim, mas eu jamais empurraria minha mãe de propósito. Quando percebi o que tinha acontecido, entrei em pânico. As dívidas, a pressão do Marcelo, as ameaças. Minha mente não estava funcionando direito. E as gravações, perguntou o promotor. Como a senhora explica suas próprias palavras planejando matar sua mãe com morfina? Eu estava desesperada. Não estava pensando com clareza. O Marcelo me pressionava sem parar. Dizia que a gente ia perder tudo. Que os agiotas iam nos matar. O Marcelo, sentado do outro lado, explodiu. Mentira. Foi tudo ideia sua. Você planejou cada detalhe, até fez uma lista com 5 maneiras de matar a mamãe. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo ordem no tribunal enquanto Camila e Marcelo trocavam acusações cada vez mais graves. Chega a voz do juiz, finalmente superou a confusão. Mais uma interrupção, e eu esvazio este tribunal. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Denise, a técnica de enfermagem. Foi a próxima a depor, claramente buscando um acordo de delação premiada. Contou em detalhes como a Camila a havia procurado, oferecido dinheiro. Explicado exatamente como queria que a overdose de morfina fosse administrada, ela disse que precisava que parecesse natural. Testemunhou Denise. Queria que eu alterasse os registros médicos para mostrar uma piora progressiva da saúde da mãe, justificando o aumento da medicação. E a senhora concordou com isso? Perguntou o promotor. Sim. Que respondeu-ela? De cabeça baixa. Eu estava com problemas financeiros graves. Minha filha precisava de uma cirurgia cara. Que o plano de saúde se recusava a cobrir. Foi errado. Oisai. Eu nunca deveria ter aceitado. O depoimento mais surpreendente, porém, foi o do Marcelo. Diferente da Camila, ele não tentou negar sua culpa. Eu sabia do empurrão. Admitiu com a voz baixa, mas firme. A Camila me contou no mesmo dia. Quando voltou do hospital, disse que tinha sido um acidente, que elas tinham discutido, e ela só deu um empurrãozinho leve na Dona Teresa, sem intenção de machucar gravemente. E o senhor acreditou nisso? Questionou o promotor. Eu quis acreditar. Era mais fácil. Mas, no fundo, acho que sempre soube que foi de propósito. E quanto ao plano para matar, lá no hospital, Marcelo respirou fundo. No início, a Camila falava só em acelerar o processo. Dizia que era cruel manter a mãe dela vegetando naquele estado, mas com o tempo, ela ficou mais explícita. Começou a pesquisar métodos, a contatar pessoas que poderiam ajudar, e o senhor não fez nada para impedi-la. Tentei argumentar algumas vezes, mas ele olhou brevemente para mim. Depois baixou os olhos, mas não fui firme o suficiente. Eu estava com medo das dívidas, das ameaças. Fui um covarde. O corretor Sergio, chamado como testemunha, confirmou o esquema paralelo para a venda da casa. A senhora Camila queria que uma parte substancial do pagamento fosse feita por fora, sem registro oficial. Disse que era para evitar problemas com o inventário caso a mãe falecesse durante o processo. Quando todas as evidências foram apresentadas, o promotor fez sua declaração final. Senhoras e senhores do júri, o que temos aqui não é apenas uma tentativa de homicídio. É uma traição da mais profunda confiança humana, a de mãe e filha. Premeditada, calculista, motivada pela mais pura ganância. Dona Teresa não apenas sobreviveu por sorte ou intervenção médica, ela sobreviveu porque teve a incrível presença de espírito e coragem de fingir estar em coma por 3 meses. 3 meses. Imaginem o que isso significa. 3 meses imóvel, ouvindo sua própria filha planejar seu assassinato
Se isso não é testemunho da gravidade deste crime e da determinação de sua autora, eu não sei o que seria. O advogado de defesa tentou argumentar que a Camila agiu sob extremo estresse emocional e financeiro, que não estava em seu estado normal, que merecia clemência. Mas suas palavras soavam vazias diante das provas esmagadoras. Após 2 dias de deliberação, o júri retornou ao veredito. Camila foi considerada culpada de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Marcelo e Denise, culpados de cumplicidade em tentativa de homicídio e outros crimes menores. O momento da sentença chegou. O juiz, homem de uns 60 anos, com décadas de experiência, ajustou os óculos e olhou longamente para os réus antes de falar. Em 30 anos de magistratura, ele cometeu. Poucas vezes vi um caso que me perturbasse tanto quanto este. A crueldade calculada, a traição dos laços mais sagrados da família, a frieza com que se planejou não uma, mas 2 tentativas de assassinato contra a própria mãe. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Camila da Silva. A senhora não apenas tentou tirar a vida de quem lhe deu a vida, a senhora planejou isso meticulosamente, com uma frieza que choca a consciência. Depois, quando sua primeira tentativa falhou, em vez de se arrepender e reconhecer a magnitude do seu erro, planejou uma segunda tentativa ainda mais covarde. Ele ajustou os óculos novamente, consultando suas anotações, tendo considerado todos os fatores agravantes e atenuantes. Este tribunal condena a ré Camila da Silva a 28 anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Um murmúrio percorreu o tribunal. Era uma sentença severa, perto do máximo previsto por lei. Marcelo, pelos crimes de cumplicidade em tentativa de homicídio e falsificação de documentos, 12 anos de reclusão. Denise Santos, pelos crimes de tentativa de homicídio e violação de ética profissional, 15 anos de reclusão. Quando o juiz bateu o martelo, a Camila finalmente desmoronou. Não era mais a performance calculada de arrependimento, mas um choro genuíno de desespero. Nossos olhares se cruzaram uma última vez antes dela ser levada pelos guardas. Não vi remorso em seus olhos, apenas raiva por ter sido pega, por ter falhado. Se você está acompanhando esta história e se importa com a proteção dos direitos dos idosos, deixe seu like e comentário. Sua interação ajuda a espalhar esta mensagem importante para quem mais precisa, principalmente idosos que podem estar sofrendo calados como eu sofri. Quando saí do tribunal naquele dia, os repórteres se aglomeraram ao meu redor, sedentos por declarações. Como a senhora se sente sabendo que sua filha passará quase 3 décadas na prisão? Pretende visitar a Camila no presídio? O que diria para outras pessoas que podem estar sofrendo abuso de familiares? Foi esta última pergunta que me fez parar. O que eu diria para outros idosos que talvez estivessem passando pelo mesmo que eu? Que sinais deveriam observar? Que medidas poderiam tomar? Confiem nos seus instintos. Respondi. Finalmente, se algo parece errado, provavelmente está. Não ignorem os sinais de alerta por medo de parecerem paranoicos ou de magoarem seus familiares. Mantenham um registro de eventos suspeitos. Compartilhem suas preocupações com pessoas de confiança fora do círculo familiar imediato. Lembremos. Idade avançada não significa perda de dignidade ou de direitos. 1 ano se passou desde o julgamento. A vida encontrou um novo ritmo. Diferente de tudo que eu conheci antes, João e Marina, meus netos, vieram morar comigo. A princípio seria um arranjo temporário, até que os pais do Marcelo encontrassem uma solução mais permanente, mas acabamos criando um lar juntos. No início foi difícil. As crianças carregavam o peso do que seus pais tinham feito. Na escola, alguns colegas cruéis os provocavam.
chamando a mãe de assassina e o pai de covarde. O João, especialmente, desenvolveu problemas de comportamento, acessos de raiva, notas baixas, isolamento. Contratei uma psicóloga infantil excelente, a doutora Renata, que trabalha com os dois semanalmente. Eles estão enfrentando não apenas a perda dos pais para o sistema prisional, explicou ela, mas também a destruição de toda a sua visão sobre família, segurança e confiança. Lentamente, começamos a reconstruir essa confiança. Estabelecemos rotinas, criamos novos rituais familiares, celebramos pequenas vitórias, fizemos da casa, aquela mesma casa que quase custou minha vida, um lugar de cura e renovação. Quanto a Camila, recebi algumas cartas dela da prisão. As primeiras eram raivosas, acusatórias, culpando a todos menos a si mesma pela situação. Com o tempo, o Tom mudou. Não diria que chegou ao arrependimento genuíno, mas pelo menos alcançou uma certa resignação. Não respondi a nenhuma delas. Talvez um dia eu encontre forças para isso, mas ainda não. A ferida é profunda demais. A traição, absoluta demais. Como perdoar alguém que não apenas desejou sua morte, mas trabalhou ativamente para causá-la? Como confiar de novo em quem traiu a mais fundamental das confianças? Ou Marcelo, por outro lado, continua seu processo de redenção. Seus pais me contam que ele está genuinamente arrependido, participando de programas de reabilitação na prisão, buscando tratamento para seu vício em jogos. Ele escreve cartas lindas para os filhos, não tentando desculpar seus atos, mas assumindo responsabilidade e expressando seu amor incondicional. Permitir que as crianças respondam às cartas do pai sob minha supervisão é uma corda bamba delicada. Quero proteger-las de mais dor, mas também não quero privá-las completamente do amor paterno, por mais falho que ele tenha sido. A enfermeira Luísa se tornou uma amiga próxima, frequentemente vem jantar com a gente, trazendo histórias hilárias do hospital para entreter as crianças. Sem você eu não estaria aqui. Eu digo sempre a ela: você arriscou seu emprego, sua reputação profissional, tudo para ajudar uma estranha. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, ela responde com aquele sorriso modesto, mas nós duas sabemos que não é verdade. Muitas pessoas teriam ignorado, teriam duvidado, teriam escolhido o caminho mais fácil de não se envolver. O detetive Ricardo também mantém contato, aposentou-se da polícia há 6 meses, ocasionalmente passa para um cafezinho. Ele iniciou uma ONG focada na proteção de idosos contra abusos familiares, inspirado em parte pelo meu caso. A Dona Teresa não apenas salvou a própria vida, ele disse em uma entrevista recente, mas provavelmente salvou muitas outras ao trazer atenção para este problema crescente e negligenciado. A casa que tanto valor tinha para mim, agora significa algo diferente. Não é mais só um lugar de memórias do passado, mas a base para novas memórias que estamos construindo. Reformei completamente a escadaria. Não conseguia olhar para aqueles degraus sem reviver o terror da queda. Agora ela é mais larga, com corrimãos dos 2 lados e iluminação embutida em cada degrau. Instalamos um sistema de segurança moderno também, não porque ainda tema pela minha vida, mas porque a sensação de segurança é um luxo que não tomo mais como garantido. As câmeras, os sensores de movimento, o monitoramento 24 horas. Tudo isso me ajuda a dormir melhor à noite. 2 anos após o julgamento, recebi um convite para dar uma palestra em um congresso sobre direitos dos idosos. Eu nunca fui de falar em público. Era uma professora que preferia turmas pequenas, interações pessoais. A ideia de subir num palco diante de centenas de pessoas me apavorava, mas algo dentro de mim sabia que era importante, que minha história poderia fazer a diferença. Meu nome é Teresa da Silva. Comecei, avó tremula, mas determinada, há 2 anos. Minha filha me empurrou de uma escada, esperando que eu morresse.
Quando sobrevivi, ela planejou me matar com uma overdose de morfina no hospital. Fingi estar em coma por 3 meses para reunir provas e salvar minha própria vida. O auditório estava em silêncio absoluto. Não estou aqui para inspirar pena ou choque. Estou aqui porque minha história, por mais extrema que pareça, não é única. O abuso contra idosos, financeiro, psicológico, físico, acontece todos os dias. Geralmente praticado por aqueles que deveriam nos amar e proteger, compartilhei não apenas o horror do que vivi, mas também as lições aprendidas, os sinais de alerta que ignorei, as medidas de proteção que poderiam ter evitado a tragédia, os recursos disponíveis para idosos em situação de vulnerabilidade. Envelhecer não deveria significar se tornar invisível ou descartável. Concluí: todos nós merecemos dignidade, respeito e segurança, até nosso último dia. E quando essa dignidade é ameaçada, precisamos ter a coragem de falar, de agir, de buscar ajuda. A palestra gerou mais convites. Logo me vi viajando pelo país, falando em conferências, universidades, associações comunitárias. João e Marina me acompanhavam quando possível. Se tornou uma aventura de família, uma maneira de transformar nossa tragédia em propósito. Aos 78 anos, encontrei uma nova vocação. Fundei a Associação Novas Páginas, uma organização dedicada à proteção legal, financeira e psicológica de idosos vulneráveis. Oferecemos consultoria jurídica gratuita, verificações de bem-estar, suporte tecnológico para que idosos possam monitorar suas próprias finanças e uma linha direta para denúncias de abuso. Muitos perguntam se não é doloroso demais reviver minha experiência repetidamente. Contar minha história tantas vezes. Certamente, cada vez que descrevo o momento da queda, sinto de novo o terror, a dor, a traição, mas também vejo os rostos na plateia. Idosos que reconhecem sua própria situação em minhas palavras, familiares que percebem comportamentos preocupantes que tinham ignorado, profissionais que prometem estar mais atentos. A cada pessoa que conseguimos ajudar, a dor da minha experiência se transforma um pouco mais em propósito. Não consigo mudar o que aconteceu. Não posso ter de volta a filha que eu pensei que tinha. Mas posso garantir que minha história ajude outros a evitar o mesmo destino. 5 anos se passaram desde aquele domingo fatídico. O João agora tem 17 anos. Prestes a entrar na faculdade. A Marina.com 13 é uma pianista talentosa que sonha em ser compositora. Ambos carregam cicatrizes invisíveis do que aconteceu, mas também desenvolveram uma resiliência incomum para suas idades. Ocasionalmente, ainda tenho pesadelos. Estou caindo. A risada da Camila ecoando nos meus ouvidos. Acordo suando. Coração disparado. Nesses momentos, respiro fundo e repito para mim mesma: você está segura. Você sobreviveu. Você transformou dor em propósito. No meu aniversário de 80 anos, descobri que o João tinha organizado uma surpresa, convidou dezenas de pessoas que nossa associação ajudou ao longo dos anos, idosos que escaparam de situações abusivas, famílias que conseguimos manter unidas, voluntários que dedicaram seu tempo à nossa causa. Durante a festa, uma senhora de quase 90 anos se aproximou de mim, segurando minhas mãos entre as dela. Eu estava pronta para passar minha casa para o meu sobrinho. Contou ela, com lágrimas nos olhos. Ele dizia que era para o meu próprio bem, que eu não conseguia mais me cuidar sozinha. Então eu vi a senhora na televisão, contando sua história. Percebi que estava acontecendo a mesma coisa comigo, só que mais devagar. Mas sutilmente, liguei para sua associação no dia seguinte. Histórias como essa me dão forças para continuar. Cada vida salva. Cada tragédia evitada é uma vitória contra a escuridão que quase me consumiu. Quanto a Camila,
Recebi recentemente uma notícia de que ela está participando de um programa de reabilitação na prisão, finalmente assumindo responsabilidade por seus atos. É tarde demais para restaurar o que tínhamos, provavelmente, algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, mas talvez haja espaço para algum tipo de resolução, se não reconciliação. O Marcelo será elegível para a liberdade condicional no próximo ano. João e Marina estão nervosos, mas também esperançosos. Ele tem sido um pai presente mesmo atrás das grades, cartas semanais, telefonemas quando possível, interesse genuíno em suas vidas e conquistas. As pessoas podem mudar. Eu quero acreditar que sim. Quanto a mim, aprendi que nossa capacidade de superação é maior do que imaginamos aos 81 anos. Tenho mais energia e propósito do que eu tinha aos 70. O trauma não me definiu. Me redefiniu. A traição não endureceu meu coração. Ela o abriu para novas possibilidades de conexão e significado. Todos nós temos capítulos difíceis em nossas histórias, páginas que preferiríamos nunca ter escrito. Mas enquanto continuarmos vivos, o livro não está terminado. Sempre há a possibilidade de novos começos, de capítulos mais luminosos. Minha história começou com uma queda, mas não termina ali. Começou com traição, mas continua com reconstrução. Começou com dor, mas avança com propósito. Se você está assistindo esta história e se identifica, seja como vítima, como familiar preocupado, ou apenas como alguém que quer fazer a diferença, lembre-se, o abuso prospera no silêncio. A maior arma contra ele é a nossa disposição de falar, de denunciar, de não desviar o olhar, mesmo quando a verdade é dolorosa demais. Agradeço de coração a cada um que acompanhou minha história até o final. Se você conhece alguém em situação de vulnerável ou foi tocado por este relato, por favor, compartilhe e ajude a espalhar esta mensagem. Muitos idosos sofrem em silêncio por medo ou vergonha, mas podemos ser seus olhos e ouvidos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta missão de proteger nossos anciãos. Eles carregam uma sabedoria que nosso mundo moderno não pode se dar ao luxo de perder. A escuridão do meu falso coma ficou para trás. Agora eu escolho a luz.